Agora a gente vai falar de um assunto que pode prejudicar e muito a vida de uma pessoa. Eu estou falando de fake news, muito comum, se destaca ainda mais em período como esse que estamos vivendo agora, o eleitoral. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com Marta Alencar, ela que é jornalista e também é mestranda em comunicação da Universidade Federal do Piauí. Bom dia para você, Marta, seja bem-vinda ao Bom Dia News. Bom dia, Nájila. Obrigada pela oportunidade e a todos que estão acompanhando. Muito obrigada. Bom, o que a gente sabe é que você está trabalhando em uma pesquisa justamente com esse tema, que é a desinformação na internet. E como eu falei agora há pouco, principalmente nesse período eleitoral, a gente escuta muito falar em fake news e muita gente acaba sendo vítima, outras acreditando, repassando a informação errada, multiplicando, enfim. Então, sobre essa pesquisa, explica pra gente de que forma você está trabalhando nela. Desde quando eu entrei assim no mestrado, esse anseio de compreender melhor essa questão desse fenômeno, né, que a gente chama até de desordem informacional, onde há informações de vários âmbitos, né, principalmente há interesses, há motivações, né, principalmente nas eleições. Então, qual é o sentido, qual é a motivação de alguém, às vezes, fabricar uma informação, ou mesmo até usar uma informação verdadeira, mas fora de contexto, ou então com a intenção de causar dano a alguém ou a um adversário político. Então, é nesse sentido que, desde quando eu comecei, eu quis compreender melhor esse fenômeno, e principalmente para a questão do próprio Nordeste, né? Porque a gente vê muitas pesquisas e sempre fala de pesquisadores de fora do país ou mais para a região Centro-Oeste. Então, eu tenho visto grandes pesquisadores aqui do Nordeste e essa oportunidade também de estudar e até também falar sobre o assunto e, ao mesmo tempo, entender de ferramentas que possam contribuir para esclarecer melhor a população sobre aquilo que é verificado ou aquilo que é manipulado ou não. Aqui no Piauí seria o primeiro projeto mais voltado para esse aspecto, Marta? No sentido mais de dependente, né? Porque a gente também tem um projeto do Nujoc Checagem, que é o projeto da Universidade Federal do Piauí, que é de alguma forma idealizado pela professora Ana Regina, e é um projeto que tem feito sim um excelente trabalho. Eu falo que é independente porque eu tive essa intenção de ao mesmo tempo estudar fact-check, né? Esse combate à desinformação, mas também ver, né, como seria aplicar essas ferramentas e ajudar a população de forma gratuita. Então, meio que eu usei a minha pesquisa, mas também essa paixão pelo fact-check, né? Aí eu mesclei. Você falou num ponto importante, ajudar a população de forma gratuita. E aí eu já vou pedir para você antecipar essa ajuda, dando algumas dicas agora, como é que a gente pode identificar, por exemplo, uma matéria, uma notícia que a gente pega ali na internet, ela é fake news. Tem alguns pontos que a gente pode identificar? Tem sim, Nájila. Geralmente são os títulos, né? Que geralmente é assim, urgente, né? Compartilhe. Olha, tá vendo o que fulano tá fazendo? Geralmente assim, muito chamativo, muito sensacionalista, né? A outra dica geralmente essas mensagens, elas têm erros de ortografia, né? Então, às vezes você vai ver algum erro de digitação, alguma coisa relacionada a esse sentido, né? Tá faltando alguma palavra ali, tá com erro de concordância. A outra coisa é que geralmente pedem para acessar determinado link, né? Ó, clique em link tal que você vai ganhar promoção tal. Olha, acompanha aquele político, ele tá fazendo isso. Acesse o link. E às vezes aquele link, na verdade, é um link fraudulento, né? Às vezes é até idealizado por um golpista com a intenção de pegar os seus dados ou mesmo clonar seu celular, clonar seu WhatsApp e dali, né, implantar vírus e aí pegar seus dados bancários. Então, muito cuidado para não clicar nesses links que você não conhece. Na dúvida, eu sempre falo assim, vai lá no Google, vê se realmente aquele programa federal existe, se é bolsa não sei o quê, cesta básica, veja lá, veja se realmente
por exemplo, no caso de um político, já que a gente está no período de eleições, se realmente existe alguma ideia ou projeto daquele candidato, ele realmente falou aquilo, às vezes é uma simples busca mesmo, né, de ir lá no Google, colocar aquele texto, porque às vezes aquele mesmo texto que está falando que é do Piauí, na verdade ele está sendo divulgado em outros estados, só muda algumas palavras, né? Então eu sempre dou essas dicas. A outra dica também é para você sempre acessar as fontes oficiais, por exemplo, se realmente o governo federal falou aquilo, se realmente, por exemplo, o jornalista falou aquela informação. Então, sempre acompanhe realmente sites de jornalismo de credibilidade, porque de alguma forma vai contribuir para você não ficar naquela dúvida, será que essa informação é verdadeira? Mas aí eu te digo também outra coisa, Nájila, tem uma questão que faz parte desse fenômeno, né? É que muitas vezes as pessoas compartilham, mesmo que quando você diz, ó, isso aí não é verdade, mas a pessoa quer acreditar, faz parte da cultura dela. Então, é por isso que eu falei inicialmente sobre essa questão da desordem informacional, porque a pesquisadora britânica Claire Ardor, ela fala que, embora tenha pessoas que compartilham, mesmo sem saber que é falsa, às vezes a pessoa compartilha mesmo por inocência, ingenuidade, por não ter, às vezes, uma instrução melhor para compreender como checar aquela informação, saber se ela tem veracidade. Também existe um deserto de notícias, né, que inclusive faz parte da região norte e nordeste do país. Existem pessoas que realmente elas compartilham porque acreditam naquilo, entendeu? Então não adianta a gente às vezes falar, olha, isso aí, infelizmente a pessoa, aquele candidato não falou isso. Não, pois eu acredito, porque fulano disse que ele disse. Então Marta, infelizmente existe também esse fenômeno, né? Marta, eu estava lembrando aqui, quando você falou de matéria sensacionalista, já aconteceu de ler um título, o título realmente chama muita atenção, mas o corpo da matéria não é coerente com o que diz lá no título. Isso sim, acho que é uma característica muito notória de uma fake news. Sim, sim. Existe também o chamado... É quando, na verdade, eles manipulam, às vezes, até a marca de uma empresa. Por exemplo, eles podem usar o jornal, por exemplo, falar assim, a TV O Dia. Por exemplo, usar o logo da TV O Dia, dizer que foi dada aquela informação, parece até verdadeira, e usar no texto para falar uma informação falsa. Então, geralmente, eles tentam manipular, usando até a marca. Eu já vi vários veículos, infelizmente, serem julgados, ou até as pessoas interpretarem mal, achando que realmente o veículo publicou aquela informação, como a gente já checou, a gente já viu isso, e, na verdade, aquilo nem existia, o veículo não publicou aquela informação, eles só usaram a logo, né, o logotipo da empresa, do veículo de comunicação, fizeram um título que parecia um título jornalístico, porque sempre tem que ter esse cuidado, né, Nájila? Geralmente também não é só os erros, não, às vezes até parece uma notícia, porque esse é o maior problema na atualidade, é que a desinformação, né, que comumente as pessoas chamam de fake news, na verdade ela segue toda uma estrutura de uma notícia, para justamente manipular as pessoas. Então, é nesse sentido, tem que ter muito cuidado. Vai lá, acessa o site e veja se realmente eles publicaram aquilo. Se não, não acredite. Aquilo ali foi um conteúdo realmente fabricado. Nesse período que a gente vive agora de eleições municipais, Marta, as maiores vítimas são os políticos? Eu não acho que são tantos políticos, não, porque, como eu sempre falo, faz parte da história da humanidade que realmente a desinformação foi justamente com viés político, né? Os políticos é que disseminam mais do que a própria população. Eu sempre acho que a população é que é a maior vítima da história, porque se você observar, e eu sei que você sabe disso, há todo o interesse, né? Como eu falei, dessa questão das motivações, as motivações econômicas, motivações políticas. Então, mesmo que o político até tenha a intenção de falar a verdade, muitas vezes ele usa uma informação não tão verdade assim, para justamente alcançar certo eleitorado, né? E às vezes até para justamente conseguir aquele tão sonhado cargo, né? Então, assim, eu vejo mais a população mesmo, que a população muitas vezes ela está à mercê, tanta coisa, tanta opinião, e a gente está vivendo um período de pandemia, as pessoas estão acessando mais a internet, estão acompanhando mais pela internet. Então, assim, fica mais difícil realmente ela no corpo a corpo, olhando aquele político e saber se realmente ele está falando a verdade. Acho que a maior vítima ainda continua a população e não tanto os políticos. Dentro desse projeto da Universidade Federal, ou até independente mesmo, existe algum, sei lá, algum momento, alguma ferramenta, algum canal que a população possa compartilhar dúvidas com vocês e vocês ajudarem a população?
A gente sempre tem um site, né, que é o www.coarnoticias.com, que é justamente Coar lembra filtro, né, café. E a gente recebe pelo WhatsApp, já tem o nosso número lá no site. E aí também pode preencher um formulário e também a gente recebe por outros meios, às vezes até por direct. Eu acho que eu já até comentei isso com vocês naquele curso do professor Verton, né? Às vezes eu recebo algumas mensagens do Rio Grande do Sul e eu fico assim encantada. Não é pela questão assim, não é me vangloriando de forma alguma. Assim, é o jeito que as pessoas falam. Olha, você me ajudou muito, eu realmente tinha dúvida naquela informação. É um E aí reconhecimento do trabalho que você está fazendo, não é? E aí, e é gratuito. Com certeza, isso é Então, às maravilhoso. vezes, e é gratuito, e às vezes, eu não sei se eu já comentei, né? Às vezes tem algumas pessoas que são, assim, um pouquinho rudes, né? Elas falam assim, eu tô esperando, cadê? Não chegou não. Eu digo, Tá deixa eu demorando. explicar, demora Marta, um tempinho. só para a gente Oi, encerrar, porque a gente está com o tempo já estourado, vocês vão realizar um evento, se eu não me engano é no próximo mês, você pode me corrigir, falar a data direitinho, justamente nesse sentido de, eu diria até assim, de disseminar, né, esse serviço que vocês já vêm prestando e você de forma independente. A gente decidiu fazer um evento, assim, mais pelo contato que eu estou tendo com outros pesquisadores. Também a gente tem o trabalho na UF, então eu quis, na verdade, fazer essa união. Acho que é oportuno para a gente, como pesquisadores, unir o Nordeste. Então, vai ter pesquisadores de fora. De 6 a 9 de outubro, a gente vai discutir principalmente eleições, né? E os desertos de notícias. É para todo mundo, é gratuito, pela plataforma Google Meet, lá no site da Olepic Brasil, que inclusive é a entidade que eu faço parte. Então, eles estão apoiando esse evento. Só o fato de estar apoiando, para mim, já é um prestígio. E, então, assim, vai ter pesquisadores de fora, pesquisadores de fact-checking. Então, assim, quem quiser conhecer o projeto comprova credibilidade, as maiores autoridades de jornalismo que estudam isso e querem falar disso, o evento. Então, assim, é um evento que realmente, assim, tem essa intenção. Vamos discutir sobre o tema e vamos também mostrar que o Piauí tem pesquisadores excelentes que fazem, não estou falando por mim, não, estou falando até pela universidade mesmo. Tem muitos pesquisadores, um trabalho fantástico para a gente falar sobre desinformação. Ok, Marta, mas você realmente tem desenvolvido um belo trabalho, não é à toa que está sendo reconhecida fora do nosso estado. Parabéns e muito obrigada por sua participação no Bom Dia News. Obrigada, viu, Nádia? Obrigada também a Lorena. Um grande abraço. Obrigada mesmo. Um abraço, obrigada.